Oi! No vídeo de hoje, eu quero compartilhar um projeto que eu fiz baseado completamente no estilo contemporâneo. Só que antes de eu mostrar todos os detalhes desse quarto, eu quero mostrar um pouquinho mais sobre os conceitos do que pode ser considerado algo contemporâneo. Diferente do estilo moderno, por exemplo, que tem raízes mais profundas e foi desenvolvido numa época específica, o estilo contemporâneo ele é um estilo que está em constante evolução. Ele reflete o que está em alta hoje, com foco na simplicidade, na funcionalidade e ainda assim na sofisticação. E ainda assim tem um certo toque de minimalismo. Na decoração contemporânea, nós utilizamos muito linhas limpas, pensando sempre em trazer mais praticidade. Só que ao mesmo tempo, um visual sempre elegante e acolhedor. O planejamento do espaço é uma etapa fundamental no design de interiores. E aqui no quarto, isso não foi diferente. Isso tudo para garantir a circulação leve e equilibrada. O layout foi pensado para que a cama, como ponto focal do ambiente, estivesse posicionada de forma a proporcionar uma visão equilibrada e simétrica do espaço, e se cria uma visão e uma sensação de tranquilidade e ordem visual. Além do mais, o posicionamento do criado mudo e do guarda-roupa foram colocados ali para maximizar ainda mais o espaço, tornando assim o espaço funcional e esteticamente agradável. Um dos materiais que eu mais utilizei nesse projeto foi a madeira. Isso porque, além dela causar uma sensação de acolhimento, é um dos poucos materiais que trazem conexão com a natureza. Nesse projeto, eu escolhi uma madeira com tom médio, e o motivo dele foi para criar um contraste extremamente preciso junto com as outras tonalidades do quarto, que foram baseadas em tons neutros e brancos. Além do painel, que é a cabeceira, ser um ponto focal visual, ele trouxe uma textura ainda mais rica e uma profundidade no olhar. E a madeira que está presente não está só no painel, mas ela também fica na mesa de cabeceira, na cama e na mesa que seria o home office. Isso tudo é para trazer uma harmonia visual muito mais completa. E o que faz o ambiente se tornar ainda mais coeso é a continuidade da escolha dos materiais. Cada material foi escolhido com muito cuidado, tudo isso para dar continuidade ao conceito da contemporaneidade. Até porque o ambiente, por mais que seja sofisticado, precisa trazer sempre o aconchego. As cores claras não foram escolhidas por acaso. Elas têm um papel fundamental, não só no contraste, mas também no quesito da iluminação, tanto a natural quanto a artificial. Isso porque cores claras, como por exemplo o branco ou tons de bege, ajudam a refletir ainda mais a iluminação. Além do mais, ela cria uma sensação de amplitude e principalmente de leveza, o que é um detalhe extremamente essencial num quarto, já que ele precisa sempre trazer essa sensação. Considerando também que o espaço com essas cores traz mais sensação de estar arejado e ser espaçoso. E o que complementa também a escolha das peças de cama, porque elas fazem com que a iluminação se espalhe de maneira uniforme e ainda assim complemente com os outros itens que também são claros. Todas essas cores em tons neutros trazem ainda mais relaxamento, sofisticação e principalmente o aconchego, que é ideal para os quartos. Um dos pontos mais importantes em qualquer projeto de interiores é a iluminação. E no quarto, a iluminação indireta foi um dos focos mais interessantes que eu coloquei. Eu vivo dizendo que é por conta desse aconchego, mas a luz indireta, ela é um dos principais fatores, porque ela faz uma luz ser um pouco mais difusa, o que causa uma atmosfera muito mais relaxante, mas ainda assim não deixa de ser funcional. Optamos por usar fitas de LED embutida no teto e em pontos estratégicos nas paredes para garantir uma iluminação suave e difusa. A luz indireta, ao contrário da luz direta, não cria sombras duras. Isso faz com que o quarto fique com uma iluminação uniforme, perfeita para um ambiente de descanso. Para a temperatura da luz, nós escolhemos uma cor que fosse suave, mas ainda assim amarela. É um tom mais quente, e todas essas luzes mais amareladas deixam as cores ainda mais vibrantes. Agora, um dos detalhes mais únicos desse projeto, com toda certeza, foi o muxarabe no painel da cama. E ainda assim você pode reparar que no guarda-roupa eu adicionei um pouco de palha indiana. Os dois elementos, por mais que eles são discretos, foram os responsáveis para trazer ainda mais personalidade no quarto. O muxarabe, na realidade, ele é uma técnica de origem da arquitetura árabe. Ele adiciona uma textura um pouco mais diferenciada e ele permite a passagem tanto de ventilação quanto de iluminação.
Só que nesse caso, ele foi incorporado para ficar na cabeceira, que eu acho que foi um dos toques mais importantes para trazer mais autenticidade nesse projeto. Já a palha indiana, ela é responsável por trazer um toque mais artesanal para o quarto. Ela conecta com o espaço da natureza, sem contar que ela é um elemento que remete muito à sensação do conforto, do aconchego, do acolhimento. Foram os dois detalhes extremamente importantes que eu acho que sem eles o quarto ficaria completamente perdido. A luz natural nesse projeto foi uma das maiores aliadas que a gente já teve, até porque a janela ela foi posicionada de uma forma que iluminasse completamente esse quarto. Essa integração da luz natural valoriza as texturas da madeira e realça a paleta de cores neutras, criando um ambiente que se transforma ao longo do dia e traz uma sensação de bem-estar e conexão com o exterior. Além disso, utilizar o máximo da luz natural é uma forma extremamente inteligente de economizar energia, já que durante o dia não é necessário utilizar as luzes artificiais. É uma solução que não é só funcional, mas ela também é sustentável. Cada peça de mobiliário e detalhe na escolha de roupas de cama foram pensados para complementar o estilo contemporâneo e reforçar o conforto desse quarto. A cama em madeira com linhas retas, ela harmoniza com o estilo minimalista da mesa de cabeceira. Isso porque ela mantém uma consistência, tanto de texturas quanto também do visual. Esse cuidado que nós tivemos com as escolhas, tanto das texturas das madeiras, quanto também das roupas de cama, foram escolhidas extremamente de forma consciente. E na realidade, elas são as responsáveis para trazer ainda mais essa harmonia e esse acolhimento, o que é ideal para um espaço de relaxamento como um dormitório. Projetos como esses são uma combinação de design de interiores com visualizações arquitetônicas, ou archivits, que nos permite visualizar cada detalhe antes mesmo da execução. Isso é essencial para garantir que um projeto final esteja alinhado com o conceito e as expectativas do cliente. Quando você começa a estudar o Archivits, você começa a perceber como essas visualizações arquitetônicas em 3D são responsáveis para que você possa realmente testar todas as iluminações, como a luz vai se comportar e como as cores ou as texturas ficam naquele ambiente, justamente para ver se ele se alinha com a expectativa do seu cliente. Entregar renders realistas é a escolha mais certa que você pode fazer, porque aí o seu cliente ele faz a compra ou até mesmo escolhe outros tipos de textura de uma forma muito real. Esse foi todo o conceito aplicado nesse quarto do estilo contemporâneo. Cada detalhe foi extremamente responsável para trazer o que eu falei tanto nesse vídeo do aconchego e principalmente respeitando muito a funcionalidade. O design de interiores, ele não é só responsável para deixar um ambiente bonito, mas ele é para trazer a praticidade e a funcionalidade do dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui nesse canal eu falo sobre decoração e arquivits. Eu sou a Letícia, mas você pode me chamar de Lê. Até mais!